Bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, fundamentado e baseado no estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, e nessa temporada estamos estudando o tema, gente, identidade, mensagem, herança e missão adventista. O que isso tem a ver com você? É importante você saber quem você é, por que você faz parte. Parece que esse podcast está muito focado em quem sabe é um jovem cristão adventista do sétimo dia, guarda o sábado e tal, mas não acredito, não é, tá? É quem sabe uma grande importância de você, quem sabe compreender um pouco mais a história desse movimento. Nós não somos um monumento com escolas, hospitais, clínicas, igrejas, templos, mas um movimento profético. Deus tem um chamado para cada um de nós e Ele quer preparar um povo que está dentro da igreja, dos prédios, dos templos e também a galera que está fora e que é sincera, que estuda a Bíblia, conhece a palavra e sabe que algo extraordinário está prestes a acontecer. Jesus está perto de voltar. E eu quero desafiar você que está estudando a Bíblia, aprendendo, crescendo com a gente aqui. Tem sido uma grande oportunidade a gente poder estar aqui aprendendo, trocando ideias juntos. Esperamos que esse conteúdo, que esse material continue sendo um incentivo a mais para que você, a cada semana, aí na sua igreja, na sua comunidade, ou na sua experiência de busca da verdade, com base na Bíblia, se aprofunde cada vez mais e seja um recurso a mais para te motivar a ir até a nossa fonte de verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho a alegria de poder apresentar hoje aqui com vocês e para vocês está aqui na nossa bancada, gente, um timaço, hein, gente? Gente, aqui está muito diversificado. Eu acho que o podcast está... Eu estou preocupado com o nível, viu, produção? Porque está só aumentando, viu? E eu tenho a alegria de poder apresentar aqui uma galera muito especial. Eu vou apresentar uma e ela vai depois apresentar o restante aqui. Gente, para começar, ela é advogada. Com OAB e tudo, viu, gente? Já tá no mercado já há uns 5 anos aí. Solteira! É verdade, acreditem! Então ela gosta de malhar, gosta de academia, gosta de viajar, adora uma pizza, gosta de estar no meio da galera, curte estar com a galera. Bom, essa é, gente, o perfil de uma garota especial que eu já conheço de algum tempo, uma líder extraordinária, Arícia! Tudo bom? Gente, com uma apresentação dessa, já é uma honra estar aqui com uma apresentação dessa. Tá com você, viu? Muito bom poder estar com você aqui, por você estar representando muito bem os jovens aqui da Casa Verde e adjacências ali, né? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, pastor. Muito bom estar aqui com vocês. E eu já recebi a incumbência de apresentar a próxima pessoa. Olha aí. Então eu vou apresentar quem me convidou. Eu vou apresentar o Gui. Ele pediu para colocar uma característica aqui, nerd. Brincadeira. Mas ele é. É verdade. É brincadeira, mas é verdade. E o Gui, ele é uma pessoa excepcional. Um líder excepcional lá na nossa igreja. Sempre atuante. Ele trabalha com gerenciamento, com agilidade. É casado com a maravilhosa da Jéssica. Já vou deixar um abraço e recomendo que ele deixe também. E trabalha com TI. É isso aí. Muito obrigado, Arícia. Muito bom estar aqui com vocês, com todos vocês. Então, um beijo especial para Jéssica. Até mais. E claro que a gente não... Até mais, viu? E é claro que em momentos como esse a gente nunca vem sozinho, né? Quem está com a gente também é o pastor William, pastor do distrito da Casa Verde, tem atuado lá nos últimos 2 anos, tem sido experiências fantásticas, tem aprendido bastante com ele, e ele está finalizando então esse ano seu doutorado em discipulado. Então imagino aí que a partir de 2024 nós teremos experiências fantásticas para colocar em prática esses aprendizados, certo, pastor? Muito bem-vindo, que bom estar aqui com você. Só uma correção, começando o doutorado. Começando. Vai até 2026 ali, vai bastante tempo, mas é um prazer estar com vocês aqui e é uma alegria fazer parte da Igreja da Casa Verde, esses jovens maravilhosos aqui. E temos também aqui o nosso líder, o nosso anfitrião, o pastor Fabrício, líder de jovens, né? Tá ali no mestrado também, no NASP ali, o mestrado da Andreas, o dele, viu? O dele é mais chique, né? Outro nível, né? Que Deus nos abençoe aqui, né, Fabrício? Que bom. Obrigado mais uma vez aí pela disposição de estar aqui com a gente, tá? Pastor William, brother, um amigo, tem feito sempre um lindo trabalho por onde tem passado, aqui na nossa Associação Paulista Leste, Zona Norte e Leste de São Paulo, e representa muito bem nossos líderes espirituais aqui da nossa região, aqui da nossa geografia. Obrigado, Gui! Valeu, Arícia, obrigado por estar aqui, tá? Eu queria também aqui desafiar você que está aí acompanhando o nosso podcast, a nos seguir ou nos perseguir aí nas nossas redes sociais. Jovens Adventistas APL, acompanhe o nosso Instagram aí, os bastidores do podcast, os que vão participar cada semana, os cortes, os temas, muita coisa boa aí, os projetos, os eventos, os grandes encontros, agora deste ano e também do ano que vem. Fique por dentro aí dos bastidores aí dos projetos do Ministério Jovem, tá bom? Aqui na nossa associação. E também você pode acompanhar esse podcast em vídeo no nosso canal do YouTube Paulista Leste, tá bom? Você acompanha a minutagem, os temas, os conteúdos,
para você também compartilhar. Se você preferir também áudio, tá na academia ali, que nem a Arice e tal, quer acompanhar o podcast da semana, sempre liberado no início da semana para ser uma ferramenta aí de incentivo para você pegar novos insights e tal, em áudio e em vídeo, sempre liberado no início da semana. Você pode procurar aí pelo podcast No Contexto, na sua plataforma de áudio preferida, e você vai poder acompanhar da melhor forma possível, como você achar bem melhor. Tanto que você não só escute, veja, mas também compartilhe. Arícia, ora pra gente aí, por favor. Querido Senhor Jesus, a gente está aqui em algumas pessoas reunidas para conversar, para trocar ideia, para falar sobre o Senhor. E que privilégio é esse, Pai? Tem muito mais gente também acompanhando a gente na transmissão. E a gente quer pedir aqui que o Senhor coloque as palavras na nossa boca. Amém. Que Amém. tudo que for falado aqui seja inspirado em Ti. A gente vai aprender, a gente vai ensinar um pouquinho do que o Senhor nos ensinou, mas que o foco seja sempre o Senhor, Pai. Amém. Eu oro em Teu nome, amém. 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 Obrigado, Arícia, pela oração, tá? É isso aí, gente. Estamos aqui num tema incrível, seguindo aqui nossa temporada. Já falamos sobre a volta de Jesus, sobre um grande desapontamento que envolveu esse chamado, de onde surgiu a igreja adventista, né? Do sétimo dia. Falamos já sobre o santuário, sobre o sábado, só temas bem distintivos que são a base, né, de fundamentação doutrinária, bíblica, teológica, que sustenta esse movimento, que tem a missão de compartilhar essas verdades, essa boa esperança com todos que estão ao nosso redor. Esse tema da semana está bem legal. O tema é o dom profético. Nossa, esse tema aqui, gente, para muita gente, cara, o que tem a ver? Dom de profecia. Tem profeta hoje? Ainda existe esse negócio? É necessário? Não é necessário? Já passou? Não passou? É coisa do passado? Ou é necessário ainda hoje? Será que é um dom dos dons espirituais? Será que é algum que ainda vai conseguir continuar seguindo a gente até Jesus voltar? Ou ele se extinguiu ali com os profetas? Enfim, ou com os apóstolos? Vamos ter algumas respostas sobre isso no episódio de hoje, tá bom? O tema de hoje é o dom profético. Eu vou ler o texto aqui base da semana. Eu recomendo que você leia o capítulo 12 inteiro, mas eu vou ler somente a partir do verso 14, para a gente trocar uma ideia aqui, começar já com o mais importante, que é a Bíblia, e depois vamos aqui seguir para a nossa tirinha, tá bom? Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim, ó. Ela, referindo-se no caso aqui à igreja, né, o contexto aqui é o dragão perseguindo a igreja de Deus, né, o dragão representa Satanás, a mulher pura representa a igreja, já trocamos uma ideia sobre isso. E essa igreja teria algumas características, né, esse povo, esse movimento teria algumas características, e a razão das razões principais pelas quais Satanás, o dragão, nos últimos dias antes da volta de Jesus, perseguiria essa igreja, é o que nós iremos conversar hoje no tema de hoje. Mas vamos lá, a partir do verso 14 diz assim, ó. Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, para que voasse a um lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Verso 15, então a serpente, com uma torrente de água que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, ou da sua descendência, todos os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho ou ao testemunho de Jesus. Esse é o texto base da nossa meditação, do nosso episódio de hoje, o dom profético. Bom, a gente percebe aqui alguns elementos, não é? Entendemos que aqui o dragão, representado por Satanás, perseguiu essa mulher, que a gente percebeu que durante um período, né, extenso, houve uma perseguição intensa, né? Aqui a Bíblia apresenta um tempo profético, né? Um tempo, 2 tempos, metade do tempo, que é mencionado lá em Daniel também, né? Algumas traduções já falam 1260 anos, já é traduzido, né, como um período de tempo, que começou em 538 e vai até 1698, um período, né, onde teve ali um momento de perseguição, né, da igreja romana ou papal sobre os cristãos do mundo antigo da Europa, né, que fugiram para o novo mundo, né, que a princípio era um deserto, né, que era os Estados Unidos há algum tempo atrás, né, alguns anos atrás. Nada, um deserto, um lugar que aparentemente não teria prosperidade nenhuma. Para lá, essa igreja dos cristãos fugiram para lá, fundaram inclusive as grandes universidades que nós temos hoje aí no mundo, né, para poder educar seus filhos, né, Harvard, Oxford e tantos outros, né, foram criados justamente para cristãos que foram perseguidos na Idade Média, né? É interessante isso. E houve muitas tentativas do dragão de destruir
né? Não só a igreja que ali iria continuar, mas também os descendentes da igreja, né? Os remanescentes que seguiriam fiéis ali a Deus. O fato é que não só Jesus, que, né, no capítulo anterior, José vai falar sobre isso, né? Jesus foi protegido, né, quando foi perseguido lá por Satanás, o ventre de Maria, né? Os apóstolos, são descendentes também da igreja primitiva, também foram protegidos, né? Alguns morreram, óbvio, morreram, mas a semente continuou brotando, a igreja continuou crescendo, né? Passou por várias fases, né? Como diz o Apocalipse aqui no início do capítulo do livro do Apocalipse. E aqui fala profeticamente aqui de como seria essa perseguição também nos últimos dias. Essa igreja que surgiria, se fortaleceria, né? No deserto, ou seja, lá nos Estados Unidos, aqui como está descrito na Bíblia, que sofreria grandes perseguições, etc., ela se manteria fiel, ela continuaria firme, é o que diz a Bíblia, e algumas características deixam assim, bem claras como que seriam caracterizados esse povo, que se manteria fiel, fazendo parte desse grande movimento profético da igreja. Eles seriam fiéis aos mandamentos de Deus, e eles teriam como marca distintiva desse movimento o dom profético, que mantém firme o testemunho a respeito de quem é Jesus, né? Que é toda a característica muito básica que todo profeta já passou no passado, que era anunciar quem era Deus, o caráter de Deus, especialmente sobre Jesus, né? E é interessante porque essa igreja que foi perseguida, mas também foi protegida, tal como foi Jesus, tal como foi a igreja no começo, né? A igreja primitiva, ela se manteria fiel aos mandamentos de Deus e também teria como parte distintiva desse movimento o dom de profecia. Enfim, eu queria até convidar vocês aqui para a gente, depois dessa explicação, meio que rápida aqui do texto, para a tirinha da semana, eu queria que vocês tentassem aqui extrair, né? Porque hoje a gente percebe que há, né? De certa forma, né? Eu já vi muitos, eu tenho alguns colegas que falam assim, na minha igreja lá teve uma revelação. Aí os caras vão lá e contam a vida da pessoa e tal, etc. Vários dons, dom de curar, dom de expulsar demônio, de liderança, e, né? São vários dons deixados na Bíblia. O dom profético é um deles, né? E está muito em alta hoje no mundo, né, cristão, protestante, pentecostal, essa ideia dos dons, né? Afinal de contas, como é que se recebe esse negócio? A Tirinha fala um pouco disso, eu queria até ouvir a impressão de vocês. É algo que a pessoa escolhe, sabe? É uma coisa que não acarreta nenhum tipo de responsabilidade. Como funciona essa questão do dom de profecia? Olhando para a Tirinha da semana, eu queria ouvir a impressão de vocês aí. O que vocês tiraram da Tirinha da semana aí? Fabrício, eu gostaria de comentar um negócio interessante da tirinha, que você vê que quando tem a responsabilidade, a pessoa pula fora, né? Nós vivemos um cristianismo hoje, Fabrício, em que as pessoas querem o poder de Paulo, querem o poder de Pedro, mas não estão dispostas a pagar o preço que Paulo, Pedro e os demais pagaram, né? Então as pessoas até querem o status de um profeta, querem até aquele status assim que o chamado de Deus dá, mas na hora de pagar o preço, por exemplo, Paulo quando diz que ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele sentiu frio, ele foi perseguido na terra dele, entre os judeus, perseguido fora. Aí chega nessa hora de pagar o preço, a pessoa fala, não, o chamado pede demais, o chamado exige demais. E aí a pessoa corre do chamado por causa do preço que tem que ser pago, né? Uhum. E aí? Tem um outro aspecto que eu achei bem interessante, que é o seguinte, nós destacamos aqui agora há pouco as nossas formações, os estudos que nós temos feitos, as graduações, mestrados e assim por diante. E nada disso é premissa para ser um profeta. Só que é algo muito mais profundo, que é justamente o que o pastor William comentou então, que tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que é necessário para ser um profeta, que é a submissão total a Deus em todo o tempo, isso às vezes é muito para algumas pessoas. E aí é onde alguns podem pular fora e falar, não, então eu prefiro não participar disso tudo. Só que deve ser uma experiência muito fantástica poder participar de todo esse cenário, de todo esse chamado que Deus nos oferece, especialmente com o dom profético. E aí? E às vezes a gente coloca como um requisito essencial algo que não é, né? Então, eu não falo bem. Eu não tenho recurso XYZ. E Deus não tá falando que nada disso é requisito para que tenha o dom profético. Sim. Ele fala assim, submissão. Relacionamento comigo e submissão. E a gente complica o que seria simples. O que não é confortável, que nem o pastor falou. Exato. Mas que é simples, né? Exato. E aí, pastor William, aqui é a parte do contexto, eu queria até que nos ajudasse a nos contextualizar na lição da semana.
aceitando o chamado, né? Houve ali, né, um grande desapontamento, a gente já passou desse episódio. Surgiu desse grande desapontamento um grupo que se voltou para a Bíblia, para estudar a Bíblia, e além de descobrirem ou entenderem o que de fato deveria acontecer naquela data específica de 22 de outubro de 1944, que era o início do ministério de Jesus no Santuário Celestial, descortinou diante dos olhos deles muitas, né, assim, várias verdades que estavam na palavra que eles não entendiam, né? E no meio disso surgiu o dom profético, né? Como aconteceu isso? Na vida de quem aconteceu isso? Compartilha com a gente aí. É interessante, como você falou no início ali, Fabrício, esse movimento do remanescente, ele surgiria em algum tempo após 1798, né? Então tem aquela era do despertamento, tem esse despertamento milerita que você comentou, e tem o episódio do desapontamento, né? E é interessante que Deus fez 3 chamados proféticos, né? Antes do desapontamento, Deus chama o William Foy. Ele recebe 4 visões e ele passa essas visões. Após o desapontamento, Deus, assim, para poder confortar o povo, animar o povo, motivar o povo, ele chama o indivíduo Hazen Foss. Quando Hazen Foss recebe essa incumbência de Deus, ele se amedrontou, se apequenou, se acovardou e ele não teve coragem de passar a mensagem. Uhum. Deus chega e dá mais uma chance para ele. Vai pregar a mensagem. Mas ainda assim ele continua com medo o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão... Imagina só, de repente, depois do desapontamento, agora eu venho dizer que recebi mensagem de Deus. E ele não confiou inteiramente em Deus e ele deixou de dar a mensagem. Na relutância de Hazen Foss de dar a mensagem, Deus chama Ellen White. E o que a Alicia falou, né? Deus, ele nem sempre ele vai chamar os capacitados, mas ele vai capacitar todos que ele chamaram, todos aqueles que ele chamar. Porque Ellen White, uma jovenzinha, 17 anos, no chamado dela não era Ellen White ainda, né? Ellen White depois que ela se casa com Tiago White, mas Ellen Gold Harmon, 17 anos. Bem franzina, fraca, né? Aos 9 anos de idade tomou uma pedrada na cabeça, ficou em coma há muito tempo. Depois que ela volta do coma, ela não conseguia escrever, sabe? A mão tremia, não conseguia estudar e sempre com a saúde muito debilitada. Mas quando Deus chama Ellen White confia no chamado de Deus e ela vai dar a mensagem. Quando ela dá a mensagem, é interessante que Hazen Foss diz, essa mensagem é verdadeira, porque eu recebi também, mas Deus fala, você não é meu profeta mais. A profetisa agora, Ellen White, né? Hazen Foss, ele viveu até os 70 anos, né? Mas ele perdeu todo o interesse espiritual, porque ele abandonou aquele chamado que Deus fez para ele. E interessante que Ellen White, chamada aos 17 anos, com todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, mas ela teve um ministério de aproximadamente 70 anos pregando a mensagem de Deus, né? Como a lição vai mostrar aí, ela teve 2.000 visões, ela sem conseguir escrever, Deus capacitou ela escreveu mais de 100.000 páginas. Então, percebe que mesmo na nossa limitação, assuntos, né? de muitos assuntos, saúde, educação, para a igreja, para finanças, para vida familiar. A estrutura da igreja adventista hoje, ela foi estruturada com base em visões que Deus deu para ela, né? E a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Tudo aquilo que a igreja acreditou do ministério profético de Ellen White, a igreja prosperou, né? E aí é aquele ponto, se nós, na nossa limitação, nos colocarmos nas mãos de Deus, o tanto que Ele pode nos usar. E tem um ponto, né, que eu achei muito interessante aqui na lição, que fala que Ellen White hesitou também. Não foi assim o eis-me aqui dela imediato, né? Ela se colocou à disposição, mas ela teve medo. E foi com medo mesmo. Então, você também aceitar o chamado não é ausência de um medo, de uma insegurança. Mas é assim, Deus, eu tô com medo. Eu vou aceitar o seu chamado, mas olha, eu tô com insegurança aqui. E aí vem Deus e preenche para que você siga junto com ele, né? Mas até no medo de Ellen White, ela é admirável. Porque o medo dela não era de falar com as pessoas. O medo dela era dela se orgulhar, dela se achar, sabe? Tanto é que você vê, Ellen White, ela nunca se chamou de profetisa. Ela falava, sou a mensageira do Senhor, né? E aí, a oração dela é, Senhor, eu só não quero me orgulhar. Só não quero deixar isso subir minha cabeça para não me perder.
Aí Deus fala para ela, olha, fica tranquila, a sua oração foi... O anjo diz, né? A sua oração foi ouvida e todo momento que você quiser se orgulhar, que você correu o risco de se orgulhar, Deus vai colocar o dedo, Deus vai fazer alguma coisa acontecer para te botar no lugar. E né? curioso, né? Porque ela tocou num ponto importantíssimo, né? Porque essa foi, se você analisar a Bíblia, nos chamados que Deus fez para seus profetas no passado, era a postura meio que padrão. Foi assim com Moisés, né? Foi assim com Jeremias, né? Com Isaías. Eles se apequenavam, não no sentido de dizer, Deus, eu não vou fazer. Mas, Senhor, quem sou eu para ser usado por ti? Sou pequeno, sou jovem demais. Jeremias, eu te chamei dentro da tua mãe, rapaz. Vai lá e faz o que eu estou te chamando para fazer. Ah, mas eu não sei falar. Moisés, eu criei a boca, rapaz. Eu vou usar você. Vou providenciar tudo que você precisa. E aqui fica um desafio para nós também, né? Porque o chamado profético é feito a todos. Porque as mensagens que Deus deu através da palavra e complementadas, esclarecidas através do dom dado de profecia Ellen White, é um chamado a todos nós. Mais do que para falarmos, mas para a gente viver de acordo com esses princípios. E sermos esse povo, não é? Que tenha coragem, por amor de Jesus, de guardar seus mandamentos, né? E de comunicar e fazer parte desse mensageiro que vai comunicar e vai vivenciar essa mensagem. Mas há um chamado, é curioso, né? Deus, ele chama, ele faz de tudo para usar e já deixou claro até com a experiência de Ellen White e tantos outros no passado que ele não está nem para o nosso currículo. Né? Às vezes ele até atrapalha, né? O nosso currículo, ele acaba sendo justamente algo que pode nos destacar perante outros humanos, mas Deus, ele vem justamente antes, tendo que talvez quebrar algumas situações para falar assim, olha, é comigo, Deus, o Criador, que você tem que estar. Porque se você for por si mesmo, pode dar ruim. Então, é uma total submissão a Deus, que é o que mostrou na tirinha, que é a premissa básica, porque caso contrário, a gente não... Esse é o preço, né? Exatamente. O grande preço. É o né? grande preço. E nem sempre nós estamos dispostos a pagar esse preço. Por sinal, né, gente? A gente, se não me engano, acho que ela é a segunda maior autora traduzida do mundo. É muita coisa. Isso, ao contrário, né, não torna ela melhor, torna ela mais responsável, porque ela tem como legado dar testemunho de Jesus. Então, tudo que ela escreveu foi para fazer as pessoas conhecerem e entenderem melhor a mensagem de Jesus. Esse é o grande fundamento de um profeta, né? É o chamado de um profeta. Ser a boca de Deus para outras pessoas, né? Para dizer o que Deus quer para a nossa vida hoje. Por falar, além do chamado, eu queria ouvir da Arice agora aqui. Diz que a Bíblia também coloca, de certa forma, assim, um certo padrão, né? Para que a gente identificasse, né? E como é que a gente sabe se um profeta é verdadeiro ou não, Larissa? Que características que ele deveria viver e falar de acordo com o quê? A Bíblia traz, e a lição aqui nessa discussão, quem segue a lei de Deus, quem aceita as suas orientações, quem tem relacionamento. Parece que é um negócio assim, mas é viver a vida com Deus. É isso, acho que a gente pode resumir dessa forma. Você vive a vida com Deus? Ah, então beleza. O crivo para passar, consigo identificar que a pessoa vai ter um dom profético, ou um povo... O que ela teve, que ela teve, vivia a vida com Deus. Tanto que a gente até estuda aqui na lição, né, que quando o povo se afastava, esse dom profético também, ele diminuía, não existia. Então, seguia quando ele seguia as orientações de Deus, Deus falava por meio dos seus profetas com ele. E aí a gente vê se isso era ali só na Bíblia ou continua, e a gente vê que continuou, né? Tanto que a gente tem até a Ellen White. Então, não é algo que está limitado ao período histórico da Bíblia, mas a gente viu além disso, né? Ok. Bom, vocês perceberam também aqui, né, de que uma das características de um verdadeiro profeta é que ele jamais vai contrariar a lei de Deus. Ele jamais vai dizer assim, não, a lei de Deus, tal mandamento passou, ou então isso aqui não serve mais, etc e tal. Outra característica importante que você mencionou, importantíssimo, né? Quando a pessoa tem o dom profético, ou recebeu esse dom profético, ele jamais vai contrariar o que o outro profeta bíblico disse. E outra característica muito importante, ele sempre amplia ou explica melhor. Jesus fez muito isso. Lembra que Daniel falou? Aí Isaías disse isso, isso, mas eu digo isso, isso. Mas nunca contrariava, porque uma das características da Bíblia, da mensagem bíblica, é que ela é coerente, né? A mensagem do profeta pode ser até específica para aquele tempo, né? Isso. Que a gente via. Mas isso não anula o que já passou de outros profetas, né? Ou dele mesmo. Sim. É interessante observar porque, então, realmente
o Espírito de Deus que vai conduzir tudo isso, porque não tem uma retificação da mensagem. A gente menciona, então, Ellen White como uma das fundadoras e uma profetisa, então, para a Igreja Adventista, mas ela nunca precisou desmentir, porque o dom que era, o dom de Deus é sempre o mesmo. E eu achei muito... O Espírito é o mesmo, O Espírito é o mesmo, exatamente, o Espírito de Deus. E o que eu achei fantástico nesse cenário é que, embora nós tenhamos um grande respeito, um grande apreço por Ellen White, nós entendemos que seus escritos não são maiores do que a Bíblia e, em todo momento, ela sempre exalta Jesus Cristo. É Jesus acima de tudo. Não existe outro ser acima dele. Jesus é realmente Deus que conduz tudo isso. Fabrício, vale destacar aqui, nesse ponto de que o profeta ele vai ser sempre fiel à Bíblia, ao que já foi escrito, e que o Espírito Santo nunca vai levar um profeta a revelar algo contrário à Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, né? Então, qualquer profeta, presbítero, bispo, pastor, que ele pregar uma mensagem que for contrária à Bíblia, a Bíblia está dizendo que ele não fala por Deus. Ele é mentiroso, nele não está a verdade, né? Se a Bíblia manda a gente provar os espíritos e provar os profetas, né? Uhum. E esse provar os profetas é lei e testemunho. O que seria lei e testemunho? Conformidade com a Bíblia. Se o profeta ele vive uma vida, e a Bíblia também diz, né? Pelos seus frutos conhecereis. Se ele vive uma vida que não, sabe, está contrária à Bíblia, ou se a mensagem dele está contrária à Bíblia, esse é um falso profeta. Uhum. E a lei engloba tudo, não só os 10 mandamentos, mas tudo que Deus tudo. revelou, né? No Antigo Testamento, as leis, orientações, saúde, civis, família, tudo. Então, se ele não falar de acordo com isso, ele nem vai ver a alva, né? Referindo-se à volta de Jesus, a face de Deus, né? Mas ele é falso, então não acreditem, né? É curioso isso, né? A própria Bíblia, né? Apocalipse 12, do 14 a 17, fala que uma das características do povo de Deus era guardar os mandamentos de Deus, né? Especificamente os mandamentos de Deus, incluindo também no sábado, nos 10, né? E o testemunho de Jesus. E o próprio Apocalipse capítulo 19, verso 10, fala que o testemunho de Jesus é o dom profético. É o dom de profecia. O profeta existia para atestar quem Deus era. No caso aqui, Jesus, né? O Deus da Bíblia, presente em toda a criação, etc. e tal. Então, é muito importante que você em casa saiba, sim, o dom de profeta ou profecia, ele permanece vivo e permanecerá vivo até o final dos dias. Aliás, nunca houve, fora esses 400 anos que houve aí de silêncio, né? Entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, né? Fora esse período, não houve praticamente nenhum período da história do povo de Deus que Deus deixou seu povo sem uma voz profética. Após o pecado entrar no mundo, Deus sempre levantou homens ao longo da história, homens e mulheres, para serem sua voz, para relembrarem, para chamarem a atenção, para chamar o povo de volta, para animar o povo, né? Para fazer os voltar para a Bíblia, deixar os ídolos voltassem para Deus, enfim. Sempre Deus teve um profeta. Em seus dias, o próprio João Batista, o próprio Jesus, os profetas, e agora? Se Deus tem um povo nesses últimos dias, não faz sentido ele deixar seu povo sem uma voz profética, sem uma orientação profética. O dom de profecia permanece até o final. E eu queria, Guilherme, que marca identificadora é essa que você conseguiu identificar na lição aqui? Ficou redundante, né? Exato. Vamos lá. Que você poderia nos ajudar aqui na parte do comente, para nos ajudar mais ainda a identificar o dom de profecia. Sim, o dom de profecia, numa idade mais contemporânea, o que eu achei muito interessante? Nós entendemos, então, a questão dos 1.260 anos, que ele começa, então, em 538 e vai até 1798. Nesse cenário, então, e aí o verso 16 de Apocalipse, Apocalipse 17, verso 16, fala, então, um pouco sobre alguns temas. E aí tem uma parte que eu achei bem legal que diz assim, ó, a terra socorreu a mulher. E aí falava, então, sobre os lugares onde era... Ao longo do Apocalipse, águas ou mares representam uma área povoada com países e idiomas estabelecidos. Isso está relatado em Apocalipse 17, verso 15. E por volta de 1798, as águas, então, teriam sido o Velho Mundo, a Europa, a Ásia, o Oriente Médio. Então, a terra do verso 16 representa o oposto do Velho Mundo, ou seja, a América, o novo mundo que estava sendo descoberto. Nesse período da história, os Estados Unidos da América haviam se tornado um paraíso para a liberdade religiosa de cristãos que fugiam da Europa.
Os Estados Unidos ele surge como um lugar muito propício para a liberdade religiosa e isso é defendido até hoje. A questão da liberdade de expressão, a liberdade religiosa sem perseguição é algo muito enraizado tanto na cultura quanto na legislação daquele país. E justamente por valorizar essa liberdade é que foi possível então a manifestação do dom profético naquele período, em contraste com a Europa que ainda sofria com alguns vestígios da Inquisição por conta da Igreja Romana naquele período. E isso é muito bom de observar, porque assim, isso mostra que Deus ele tem um povo remanescente. E esse dom de profecia, ele surge com esse povo remanescente, possuidor do espírito de profecia e também com um povo que guarda todos os seus mandamentos. E esses mandamentos incluem, obviamente, o sábado, que é uma marca distintiva. Então aqui a gente pode até destacar duas marcas, o próprio dom de profecia e também a guarda de todos os mandamentos, incluindo o sábado. Boa. E aí, alguém mais quer acrescentar alguma coisa aí? Cara nerd, né? Ele sistematiza tudo, é incrível, né? Bom, a gente percebe, né, que existiria já, a Bíblia já prediz isso, né? Que antes da volta de Jesus, esse dom de profecia ele se manifestaria, né? Historicamente, depois desse período de perseguição, que é basicamente o período da Idade Escura, ou das Trevas, chama como você quiser, né? Idade Média, da Inquisição, esse dom se manifestaria, né, como uma forma de distinção, de identificação, de que haveria um povo que iria restaurar as verdades de Deus, incluindo especialmente os mandamentos de Deus, ou aquele que a galera no passado mais deixou de lado, que é o sábado, né? E além disso, essa pregação, esse despertar em torno da verdade seria fundamentado, seria reforçado através do dom de profecia, que é o mesmo dom dado aos profetas do passado. E nós acreditamos que esse dom de profecia foi manifestado nesses últimos tempos agora, e a Bíblia diz que estamos vendo nos últimos dias antes da volta de Jesus, se manifestou através do ministério da Ellen White, né? Que é uma das cofundadoras da Igreja Adventista durante esse período que o pastor William mencionou durante 70 anos. A gente percebe que sim, Deus tem total interesse de ter comunicação aberta com a gente, né? De nos orientar em todos os aspectos da nossa vida, todos eles. E dando assim, essa ideia clara de que esse remanescente, ele é alguém que se dispõe a ser fiel a Deus em tudo que está revelado na sua palavra, em toda a palavra. Então, de profecia vem para isso, para nos estimular, nos voltar para toda a verdade revelada por Deus, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E aí, você já sabe identificar como é um profeta verdadeiro? Sabe identificar a diferença de um profeta verdadeiro para um falso? A gente deu aqui várias dicas, vários mecanismos bíblicos para que você saiba que há sim diferença entre profetas verdadeiros e profetas falsos. O verdadeiro é chamado por Deus, submete a Deus, sabe que existe um preço para isso, não é? Ele segue os mandamentos de Deus, a lei de Deus, toda a lei, né, dada por Deus, o Pentateuco, o Antigo Testamento, os profetas, fala sobre Jesus, ele atesta sobre quem é Jesus, e o mais importante de tudo, ele serve e está fundamentado aí tudo aquilo que ele ensina na palavra de Deus. Caminhando agora para o hipertexto, um momento especial que você também vivencia na sua classe da Escola Sabatina aí, é um momento que a gente troca ideias, amplia, né, o conceito principal da semana. A palavra-chave da semana é chamado. Se tem algo que é característico, né, o profeta, né, é o chamado, né? Quando você conhece a história da Igreja Adventista, aliás, quanto você conhece da história da Igreja Adventista? Do sétimo dia. Você que está aí, você que já é adventista, você que é um jovem cristão, você que está aí na faculdade ou está estudando a Bíblia, quanto você conhece? É quase impossível pensar em movimento, a Igreja Adventista do sétimo dia, e não pensar no dom de profecia. É quase que impossível você pensar nesses últimos dias um povo que está se preparando para a volta de Jesus, longe da palavra, longe do dom profético, né? Por isso que é tão importante você saber que sim, uma das características fundamentais, né, que desperta inclusive a ira de Satanás, é um povo que se baseia no dom profético, na Bíblia, na palavra de Deus. Eu queria até pedir aqui, o pastor William, ele vai começar aqui a nossa momento do hipertexto, a palavra-chave é chamado. Qual o texto que você escolheu, pastor William, e que palavra você gostaria de acrescentar aqui em nossa rede semântica? Ajuda a gente aí. Eu escolhi o texto de Isaías 8:20, quero ler aqui. Nós até citamos ele já, diz: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva.
E eu destaco nesse momento a palavra fidelidade, né? Não tem como ser um profeta verdadeiro se ele não tiver fidelidade ao seu chamado e fidelidade àquele que o chamou, né? Então, o profeta verdadeiro, ele vai ser totalmente leal a Deus, assim como a bússola é leal a apontar o polo norte ali, sempre apontando o polo. Ele vai ser fiel a Deus em tudo. Ele vai sempre ter para ele assim, ó, importa servir a Deus do que aos homens. Ele vai trazer mensagens não para agradar os ouvidos dos homens, mas ele vai dar a mensagem de Deus, né? Então, eu destacaria essa palavra fidelidade ao chamado e àquele que chama. Beleza. Chamado, fidelidade. Fidelidade ao chamado de Deus, fidelidade à palavra de Deus, mandamento de Deus. E você, Arice, qual é o teu texto aí? E que palavra você queria acrescentar na nossa rede semântica? Na rede eu queria acrescentar a palavra comunhão. Eu acho que não tem chamado se não tiver comunhão. Porque assim, se não tiver comunhão, você nem ouve o chamado. Você não vai conseguir ouvir, né? Verdade. Como que o mensageiro vai ouvir quem está pedindo para passar a mensagem? E aí eu vou aqui para o texto, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. É do 5 ao 7, mas eu vou ler aqui o 5, que é o principal. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Então, se não tiver comunhão com Cristo, não tem chamado. Olha aí, sensacional. Então, a palavra-chave aqui que a Arícia destacou, a palavra comunhão. E você, Gui, qual que é o teu texto e qual é a sua palavra? O texto que eu vou utilizar é Apocalipse 18, verso 1 e o comecinho do verso 2, que diz assim, ó, depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. E a palavra que eu uso para destacar é anunciar. Não faz sentido ter o dom profético se fizermos como Hazen-Foss, que ele ouviu, recebeu o chamado, estava em um momento de comunhão, mas guardou aquilo para si. Então, se nós recebermos de alguma forma o dom profético, nós temos que compartilhar essa mensagem e justamente anunciar. E é interessante observar também que esse anúncio, ela não vem de uma autoridade do próprio profeta, é uma autoridade concedida por Deus. Por isso que ele é levado a sério. Muito bom, muito bom. Já imaginou? Até eu achei legal o exercício aqui. Tente se colocar no lugar de alguém que recebeu um chamado para ser profeta. Imaginou? Deve ser bem desafiador, né? Você ser chamado por Deus para dar uma mensagem urgente, distinta, às vezes pessoal, às vezes coletiva, né? Geralmente impopular. Impopular. Não é bem aceita de imediato. É um grande desafio. Naquele tempo, com recursos extremamente escassos, né? Dificuldade, locomoção, distância, geografia, não é? Hoje tudo muito fácil, tem recurso, tem internet, tem estrutura, né? A igreja hoje tem toda uma infraestrutura enorme no mundo todo, né? Então, imagine o quão estamos mais favoráveis hoje a aceitar esse chamado e a compartilhar, anunciar, não é? Ter uma vida de comunhão, de fidelidade à mensagem de Deus para esse tempo. Temos tudo ao nosso favor. E esse chamado também se estende a cada um de nós, né? Não só de crer no dom de profecia, que é uma marca distintiva do povo de Deus nesses últimos dias, né? Mas aceitar também esse chamado de fazer parte desse grande movimento profético, né? Se recebesse um chamado diretamente de Deus para ser um profeta e tornar suas mensagens públicas, como você reagiria? Talvez você não precise hoje, literalmente, ter um chamado, embora eu creia que ele vai se manifestar até os últimos dias, tá? Não tem nenhuma limitação na Bíblia para isso. Mas uma coisa é certa, Deus convida a você e a mim a ter a mesma postura, né, que Ellen White e tantos outros profetas da Bíblia tiveram, né, é óbvio, dignidade, porque é uma coisa muito nobre, mas ao mesmo tempo aceitar o chamado e compartilhar as verdades de Deus para esse tempo. Elas são urgentes, continuam urgentes, Viu, mas Fabrício? mais do que nunca. Oi. E se pararmos para pensar o que você falou, faz sentido, porque cada cristão é um profeta. Porque a palavra profeta ela vem do hebraico nabi e do grego profetês. E significam falar em nome de, né? Em nome de alguém. Então, o profeta não é só aquele que escreveu, não é só aquele que recebeu visão. Quando você se tornou cristão, você também é um profeta de Deus, porque você tem que falar em nome de Deus. É isso aí, e de acordo com a palavra de Deus, né? Sensacional. Caminhando agora para o final, até inclusive, pastor William, especificamente a Bíblia mencionou como uma das suas características o testemunho de Jesus, né? É uma das marcas distintivas apresentadas em Apocalipse capítulo 12. O que seria
traduzindo para nossos dias hoje, esse testemunho de Jesus? Veja que o Apocalipse ele já começa dizendo revelação de Jesus, que ele entrega ao anjo, que entrega a João, João entrega à igreja, a igreja entrega ao mundo, né? Então, o testemunho de Jesus é uma revelação que Jesus faz dele mesmo, e aqui nós podemos pegar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, pegar a obra salvífica de Jesus, dele, né? As profecias a respeito de Jesus. Então, tudo aquilo que é um testemunho do que Jesus fez, tem feito e ainda fará ao longo de todas as eras para a salvação do ser humano, né? Então, um profeta verdadeiro, o Guilherme falou muito bem, Ellen White, ela exaltava Jesus. Dificilmente você vai achar um autor que exalta tanto a Jesus como Ellen White exaltou, né? Então, essa característica do testemunho de Jesus é isso aí, é você pegar a vida, os ensinamentos, o plano da salvação, tudo envolvendo Jesus. Tanto é que Jesus ele é o personagem central do Apocalipse, né? No Apocalipse ali você vê de ponta a ponta Jesus. E no fim de tudo, Jesus vencendo, o povo dele vencendo também, né? E o povo de Deus vence por causa do testemunho de Jesus, né? Interessante, né? E engraçado, porque o testemunho deles, da experiência deles, de comunhão, de fidelidade, de alguém que não guardou a mensagem, é o melhor artifício, o melhor recurso que Deus tem atualmente, e sempre vai ter, para falar sobre quem é Jesus. O nosso testemunho de experiência dele, com ele, para que os outros conheçam, né, e tenham esse Jesus revelado, né, descortinado diante da sua vida particular. Então, a revelação de Jesus é o testemunho de Cristo à sua igreja sobre o caminho que temos pela frente. É como se a gente mostrasse para alguém o caminho que ela tem que seguir. Jesus é o caminho, né? Ele é a verdade, é a vida. Ele promete... Eu queria só destacar aqui, a lição menciona assim, o Apocalipse promete que Cristo enviará o dom profético para ajudar seu povo a enfrentar os perigos dos últimos dias, quando o povo de Deus enfrentará o último confronto entre o bem e o mal. Na realidade, nossa garantia, nossa segurança de estar no caminho certo, indo para o lugar certo, na companhia da pessoa certa, é o dom de profecia. Este é e continua sendo o melhor e mais eficiente recurso de Deus para garantir ao seu povo nesses últimos dias, né, de que ele está guiando o seu povo. Então, o testemunho de Jesus é realmente fundamental. É impossível imaginar alguém crendo na verdade, seguindo a verdade, longe do dom profético. Deus sempre fez uso desse recurso. Após o pecado, ele falava com o seu povo cara a cara antes do pecado, mas após o pecado, depois do pecado, Deus deixou o dom de profecia como uma das marcas, um dos meios bem distintos, né, que ele tinha para falar e orientar o seu povo no passado e especialmente nesses últimos dias. Caminhando para o final, eu queria agora pedir a Alice, né, porque é uma meio que experiência, porque se você for chegar aqui na parte final, aqui lá no consenso da lição de jovens, você vai poder ter ali um gostinho de como é que foi, né, o início do dom profético, manifestado já no começo da Igreja Adventista, né, na vida de Ellen White. Como foram essas primeiras visões? Qual foi a impressão que você teve, Alice? A experiência de poder ler, cara, foi assim, mano. Que doido, né? É muito louco as primeiras visões de Ellen White. O que ela viu? O que chamou mais a sua atenção das primeiras visões que Deus deu a Ellen White? O que me chamou a atenção aqui foi um ponto que o pastor até deu spoiler no início, foi da postura da Ellen White. Eu olhei e eu me constrangi aplicando isso na minha vida, porque ela não ficou preocupada com os problemas que ela teria, com a impopularidade que talvez ela tivesse, e que certeza teria, né? Os profetas não são muito populares, como o Gui falou. Recursos, né? Com a falta de recursos, com a questão da saúde dela, que era debilitada, em nenhum momento... A idade, né? Que era muito jovem. Ela era muito jovem, ela só falou assim, acho que em resumo, eu não quero me perder. Eu não quero que o ego e que a soberba me dominem. Então, se for para ser assim, eu prefiro nem ser. E aí... Deus fala, né, pelo anjo, fica tranquila, tô com você, isso não vai acontecer. E isso revela muito do caráter dela, né? E eu acho que, partindo nesse último dia da lição, é muito legal a gente refletir o que foi, mas e para nossa vida? Como que a gente aplica isso? Como tem sido o nosso coração? Eu olhei e falei, será que eu reconheceria esse chamado? Ela é tão jovem, ela ouviu a voz e ela aceitou. Será que eu aceitaria? Será que eu tenho comunhão, fidelidade... e anunciaria isso, ou eu seria como outro e falaria, não. Chama outro. Eu acho que eu preciso intensificar
todas essas palavras-chave que a gente colocou para que eu possa ser mais como ela e como os outros profetas. Sensacional. E aí, Gui, o que você tirou para você aí, particularmente, queria compartilhar com a gente aí? Esse cenário que a Arícia mencionou para que Ellen White não fosse ter soberba é muito interessante observar. E aí, o que eu gosto de destacar? O próprio Satanás, ele valorizava o dom profético. Então, ele tinha medo disso. Ele tinha medo porque ele fez de tudo para abafar, né? Ele fez de tudo para abafar. Né? Exatamente. Quando nós começamos a olhar a história da igreja, e não somente no começo da sua organização, mas depois, como ela já estava estabelecida, Tiago White sofreu, Ellen White sofreu, tiveram a perca de um filho, tudo isso para tentar desestabilizar, porque Satanás sabia a importância do dom profético. Então, se ele, que é nosso principal inimigo, valoriza tanto, eu penso que vale muito a pena a gente valorizar também as revelações que Deus concede para nós. E sem contar, Guilherme, que Satanás não só quis abafar o ministério profético com perseguições a Ellen White, né? Sim. Como ele, para poder, assim, ofuscar o dom profético, ele faz surgir nova luz, entre aspas, assim, no mesmo período de Ellen White. Verdade. Quantos falsos profetas surgiram no mesmo período de Ellen White para ofuscar a luz dela, né? E existe até um embate entre alguns deles, né? Sim. E assim, outro detalhe é aquela coisa, se surge, a Bíblia fala que um dos sinais da volta de Jesus são os falsos profetas. Se temos falsos profetas no fim dos tempos, é porque temos o verdadeiro profeta. Senão Jesus não falaria cuidado com os falsos profetas, né? Sim. Exato. Sensacional, hein? E aí, se aparecesse uma garota, um garoto aí de 17 anos de idade dizendo ter recebido o dom de profecia, como é que você reagiria? Aceitaria? Acreditaria? Provaria, né, os espíritos, como o pastor William acabou de mencionar aqui? O fato é que nós temos provas incontestáveis de que Deus sim manifestou o dom de profecia no início desse movimento, né, Adventista do sétimo dia. Temos muitas provas disso, né? Temos governos inteiros aí fundamentando até a própria educação, né? Até clonagem daquilo que ele escreveu. Interessante demais isso aqui. E acreditando, né? Baseando sua vida nisso. Todas as grandes descobertas científicas hoje atestam que a mensagem dada por Deus a essa garota, ela foi muito relevante, né? E a gente hoje, assim, né, acredita, isso aqui foi provado cientificamente, então eu acredito, né? Quem sabe seja o momento de a gente parar, refletir, estudar mais, ler mais, vivenciar mais. Fica um chamado para você também em casa aí, tá? Então, sim, Deus revelou muito. Isso ele revelou porque ele tem interesse que a gente saiba qual é o plano dele para nossa vida, tá bom? Bom, eu queria terminar esse momento aqui pedindo ao Guilherme que fizesse uma oração para que essa inquietude que a gente sentiu aqui de estudar, de considerar, porque o inimigo está tão chateado com um dom como esse, né? Um presente como esse que ele deu. Seguramente é porque é muito importante para Deus e seguramente vai abençoar muita gente se a gente levar isso a sério. Só antes do Guilherme orar, só deixar uma frasezinha, né? Que eu gosto muito que Ellen White falava, se referindo aos escritos dela. Meus escritos são a luz menor que levam à luz maior. Os escritos de Ellen White sempre levam para a Bíblia, que é a luz maior. Sensacional. Tá certo. Então, antes de fazer a oração, pastor, eu quero só reforçar. Se você ainda não conhece parte da história da igreja, ou se ficou curioso com tudo que foi falado, eu recomendo o filme Como Tudo Começou. Ele foi produzido pela igreja, até onde eu me lembro, lá na Austrália. Então, é um material próprio, muito bem produzido. São quase 2 horas de filme, um material fantástico, que conta, então, um pouco do contexto pré-1844 e também todo o cenário do desapontamento e o que acontece depois. Como que surge ali, então, o início da organização da igreja. É um filme fantástico, você não vai se arrepender. É um excelente material para você conhecer um pouco mais da história da igreja. Muito emocionante, hein? Com certeza. Beleza, ora aí. Oremos, então. Senhor, meu Deus, muito obrigado porque em sua infinita sabedoria e misericórdia, o Senhor preparou o dom profético que vem atuando desde o princípio da história, desde a queda de Adão e Eva, e também chegou, então, até os nossos tempos. Obrigado porque o Senhor sempre escolheu pessoas específicas e que tenham total submissão a Ti para compartilhar mensagens especiais para esse tempo. Amém. Que as mensagens que foram conversadas, que estão descritas na Bíblia e também através dos escritos do Espírito de Profecia, possam sempre nos guiar a exaltar o nome de Jesus e reconhecer o ministério que Ele fez para nos salvar. Amém. Dá-nos a Tua paz em mais um dia e que
possamos cada vez mais aprender sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gui, pela participação. Sei demais, hein? Muito Obrigado, bom. Pastor pastor. William, obrigado mais uma vez aí pelas considerações aí. E Arícia, top demais, hein? Obrigada. Muito bom. Bom, e a você também que está aí nos acompanhando, nos assistindo em casa, em algum momento dessa semana. Esperamos que você entenda e dê valor a esse presente que Deus deixou para cada um de nós, para nos guiar nesses últimos dias escuros, hein, gente? Dias difíceis, onde tem muitas verdades, né? Parece que a verdade bíblica, que é absoluta, parece que não é tanto assim. Se volte para a Bíblia, para a palavra, para as orientações que ele deixou para você nesse tempo, e acredito que você vai ser muito feliz, tá? Que Deus abençoe muito você. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube. Compartilhe esse conteúdo e que ele seja um estímulo a mais para que você conheça a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus te abençoe. Nos encontramos aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.